A paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético da Igreja Cristã Maranata. E nós estamos aqui pela TV Manaim. E comigo aqui no estúdio o pastor Roberto Pedra. Paz do seu pastor. Paz do Senhor, pastor Alex. A paz do Senhor a todos os irmãos. Pastor Roberto, nós estamos numa nova fase, né? Já há alguns episódios, tratando da cronologia do Novo Testamento, né? Nós abordamos por muitos episódios ali o Velho Testamento, mas agora nós estamos aqui falando um pouquinho da parte cronológica do Novo Testamento, que vai tratar exclusivamente ali do ministério do Senhor Jesus, da vida da igreja. E hoje nós vamos, com o nosso episódio, falar sobre João Batista, né? O episódio ele tem como tema o aparecimento de João Batista. E por que João Batista, e esse nome? Porque João Batista vai ser um personagem importante, porque é o profeta ali que vai anunciar a vinda de Jesus, né? A primeira vinda do Senhor Jesus. Sim. É interessante porque o surgimento, o aparecimento de João Batista confundiu as pessoas, porque ele mesmo dizia que ele não era profeta, ele não era o Cristo, e as pessoas diziam, mas quem é você? Afinal, porque ele pregava anunciando, ele tinha uma missão, uma mensagem a transmitir com a autoridade do Espírito Santo, batizava, né, o batismo de arrependimento, mas ele mesmo dizia, eu sou a voz que clama no deserto. Quer dizer, ele tinha uma missão específica da parte de Deus no seu ministério para realizar, de uma importância extraordinária, né, que era o preparo da vinda do Senhor Jesus. E é interessante essa expressão que aparece na palavra, voz que clama no deserto, porque nós vamos ver aqui que o momento em que João Batista ele surge e ele é chamado por Deus para anunciar, não era um momento fácil, né? Nós vamos ver que todo o contexto político, histórico, social e espiritual, onde João Batista estava vivendo, e o próprio Senhor Jesus, porque eles são, historicamente, eles estão na mesma época, né, contemporâneos ali. E o deserto aqui assim, reflete muito o coração do homem naquele momento, né? Mas para nós iniciarmos aqui, nós vamos ter como base aqui os evangelhos, e eu gostaria que colocasse aqui para nós o texto que está lá no livro de Mateus, pastor Roberto, no capítulo 3, versos 1 e 2, que vai mostrar esse momento do aparecimento de João Batista e a sua função. Porque o texto diz assim, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então está mostrando aqui que a mensagem de João Batista era esta, a mensagem do arrependimento, porque o reino dos céus estava chegando na terra. Mas por que o reino dos céus estava chegando na terra? Porque Jesus já havia nascido, né? Jesus já havia nascido e Jesus estava ali às portas para iniciar o seu ministério terreno. E é interessante porque nós vamos ver que, e nós vimos nos episódios passados, que o nascimento de João Batista ele foi pautado ali por muitos sinais. Na vida da mãe, Isabel, na vida do pai, Zacarias, que era um sacerdote, né? Todos os sinais ali. Zacarias fica mudo durante toda a gestação de Isabel. Isabel era avançada em dias, não podia gerar filhos, e o anjo vem ali e anuncia que João Batista nasceria, seria um nazireu de Deus, né? Separado ali. E agora passam-se os anos, e João Batista aqui também estaria por volta de 30 anos, porque era a idade que os sacerdotes começavam a ser usados, os profetas, e ele começa ali a ser usado para falar sobre Jesus, né? É interessante que há alguns textos, porque em Lucas, né, no capítulo 1, no verso 66, assim, e todos os que as ouviam, as conservavam em seus corações, dizendo, quem será, pois, esse menino? E a mão do Senhor estava sobre ele, com ele. É o que você disse aqui. João Batista, ele era uma incógnita aos olhos humanos ali, né? Ele não seguiu uma tradição em nada, né? Tanto que o próprio nome dele, como você disse, a família queria que chamasse o nome do pai, né? Mas ali havia uma profecia, né? Havia uma direção do Senhor, e foi quando disse o nome dele será João.
Então, tudo seguindo um caráter profético, porque ele anunciava, a missão dele seria anunciar a Jesus, e havia uma expectativa de toda uma história, de todo o Velho Testamento, que era a vinda de Cristo, a vinda do Senhor, que estava por se cumprir naqueles dias. Como você disse, o início do seu ministério. Israel estava ansioso por isso, clamavam por isso, pelo Senhor. Naquele momento, qual era a situação de Israel? Israel a lei estava adoecida por questão do enferma, né? A própria palavra do Senhor diz, porquanto o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Então a lei já estava, as pessoas cumpriam a lei simplesmente como dogmas, né? Não era como uma experiência com Deus. A profecia, não havia profecia naquele momento, porque estava encerrando os 400 anos do silêncio, Deus não falava com Israel, não havia profetas, né? A religião havia sido entregue a toda essa tradição. Jesus, mais adiante, ele ao chegar no templo, o templo era um comércio. Exatamente. Né? As pessoas comercializavam o que é pior, que era o sacrifício. Eles comercializavam o sacrifício, vendiam cordeiro, vendiam pombas. As pessoas chegavam ao templo para ali se preocupar como ofertar algo a Deus, que não era esse o objetivo, havia se tornado um comércio. Né? E Israel, ainda dentro desse quadro daquele momento que surge João Batista, Israel estava sujeito ao governo romano. Né? Não havia um governo de Israel, não havia um rei de Israel. Então, nessa situação, nós vemos o surgimento de João Batista. Um cenário extremamente difícil para que ele pudesse ser usado. Né? Sim. Então, mostrando aqui que a função de João Batista, naquilo que Deus havia chamado ali, era um momento difícil. Tanto que nós vamos ver que ele vai sofrer por causa disso. Né? Sim. Mas ele não deixou de anunciar e de apontar o caminho ali. Né? Interessante Sim. que Zacarias, né, no momento ali que você citou aqui que a família pergunta ali, né, o nome dele vai ser João, vai ser Zacarias, ele escreve numa tabuinha ali, e a boca dele se abre naquele momento. E há uma profecia, porque o texto diz assim, e Zacarias, cheio do Espírito Santo, ele traz uma resposta ali no verso 76 de Lucas 1, diz assim, e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Então Zacarias profetiza ali que João seria um profeta e a função desse profeta é estar diante da face do Senhor e anunciar a pessoa de Jesus. Sim. Então, Lucas traz de uma maneira muito profunda ali esse momento. Mas, pastor Roberto, eu gostaria que o pastor também mostrasse o contexto histórico ali, as datas, a parte cronológica, para que nós possamos aqui nos situar ainda melhor aqueles que estão nos assistindo. Sim. Eu gostaria de colocar o próximo quadro. Nesse quadro, pastor Alex, tem uma coisa curiosa aqui, porque aqui agora nós já estamos falando de um momento onde as datas estão antes de Cristo e depois de Cristo. Aqui nós estamos no meio, né, do ano, poderia-se dizer que sendo o ano zero, mas nós vamos, e até já falamos em outros episódios, né, a respeito da data do nascimento de Jesus, que não em função de um erro de quem fez o calendário, Jesus não está dentro do nosso calendário, não nasceu no ano zero, né? Ela nasceu aproximadamente no ano 6. É importante dizer que Jesus nasce, o mundo não começa a contar os anos a partir do nascimento de Jesus, mas isso é feito muitos anos depois, né? Isso. Os religiosos, eles fazem ali uma mensuração e na realidade, essa mensuração houve um erro aí de 6 anos aí. Justamente. Então, aqui nós vemos a data aproximada e é até interessante nós dizermos, porque às vezes pode gerar um questionamento, mas como pode-se chegar a essas datas? Se nós formos observar no próprio livro de Lucas, no capítulo 3, ele começa a falar acerca de reis, de governos. Ele cita Tibério César, Herodes, e a história tem datada o período de governo desses homens. Então, baseado em cima disto, nós temos
uma previsão de uma data, né? Então é como está aqui, o nascimento de João Batista, no dia 1º de outubro de 6 a.C., né? Datas, podemos dizer, datas aproximadas, né? Está em Lucas capítulo 1, verso 57. João Batista foi mais velho que o Senhor Jesus, né? Isso, justamente. Ele nasceu antes, né? 6 meses antes, aproximadamente. Dia 8 de outubro de 6 a.C., é levado para ser circuncidado, cumprindo a lei, né? E ali é quando, como você disse, né? É a hora que dizem que ele desce a ele o nome de Zacarias e é dito, não, o nome dele será João, né? Confirmando aquilo que era profecia. Então, isso está em Lucas 1, verso 60. Em abril, agora já depois de Cristo, é quando Jesus, com 12 anos, ele vai com os pais a Jerusalém, eles vão embora, né? E Jesus fica no templo conversando com os sábios e eles ficam admirados com a sabedoria dele, né? Então ele já com 12 anos. É interessante que há um versículo muito profundo, porque quando os pais encontram o Senhor Jesus ali, ainda menino, né? E ele responde, olha, por que vocês estão surpresos? Eu estou aqui tratando os negócios do meu pai. Então Jesus já tinha consciência, né, da sua divindade, do seu ministério, sim, daquilo que ele tinha como função, como o salvador da humanidade, e ele vivia e ele cresceu tratando dos negócios do pai. Sim, ele tinha plena consciência da sua missão, né? Da sua missão. Esse texto está em Lucas 2, 41 e 49. Aqui um personagem importante no Evangelho que nasce entre 10 e 15 depois de Cristo, que é Paulo, né? Paulo, lá adiante, Paulo vai se converter e se torna o maior doutrinador, né, assim, da palavra. Nós vemos quantos livros escritos por Paulo, um personagem muito importante no Evangelho, que nós vamos ver adiante. Aqui a data do seu nascimento, aproximadamente entre 10 e 15 depois de Cristo. Em outubro de 25 depois de Cristo é quando se dá este momento que estamos falando, que é o centro, o tema do nosso programa desse dia, quando João Batista surge pregando o Evangelho, pregando a palavra, né? Ainda não o Evangelho, mas pregando a palavra de arrependimento, né? A mensagem dele era direta, era objetiva, ele tinha uma palavra firme, porque ele tinha agora a missão de preparar o mundo que estava em desorganização, o mundo que estava desalinhado com o projeto de Deus, para que retornasse, estivesse preparado em um coração arrependido, para se voltar para o Senhor, né? Então nós vemos a citação em Mateus 3, 1 a 3 e João 1, 6 a 8. E ainda aqui agora em outubro de 25, também o batismo de Jesus. É quando Jesus vai até João Batista para ser batizado, né? Está em Mateus capítulo 3, verso 13 a 16. É muito interessante isso. E nós vamos perceber que no Evangelho de Lucas tem esse cuidado, nós até falamos no primeiro episódio, no Novo Testamento, de atuar como um historiador e mostrar as datas ali. E Lucas cita alguns personagens históricos ali da época, sim, alguns governantes políticos. Eu gostaria até que passasse o próximo quadro, porque qual era o cenário político religioso naquela época? Nós vamos ver aqui alguns personagens são importantes para que nós possamos entender isso. Primeiro porque Israel vinha das invasões que ele sofreu, porque ele se afastou de Deus, Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído. Agora nós vamos ver o templo aqui, mas que foi remodelado, né? Ele foi reerguido por Neemias e Esdras, mas ele foi ampliado agora pelo Império Romano, porque o Império Romano era o império que dominava o mundo, sim, naquela época, né? Então, Israel, como muitas outras nações, estavam sob a tutela do Império Romano, né? Então nós temos ali Tibério César, que é o imperador. O Senhor Jesus cita, né? Na passagem ali nós vamos ver isso da moeda, né? Dai a César o que é de César, mostra ali a moeda, né? Então Tibério César era o imperador romano, o homem mais poderoso do mundo naquela época. Você tinha uma figura que nós vamos ver
Pôncio Pilatos. Por quê? Aquela região ali era uma região muito instável politicamente, havia muitas revoltas. Então o que Roma faz? Envia Pilatos ali como a presença ali de Roma naquele local. Então Pôncio Pilatos estava ali como governador, o prefeito de toda aquela parte da Judéia ali. Nós vamos ter ali a figura de Herodes Antipas, né, tetrarca, por quê? Na época do nascimento de Jesus, nós vamos ver que havia um Herodes. Agora aparece um outro Herodes, que era o filho, e essa expressão tetrarca aqui, porque toda aquela região foi dividida em 4 regiões menores, onde ali você tinha aqueles que governavam, eram como se fosse um rei ali naquele local. Você tinha o imperador e tinha ali aqueles que reinavam ali, né? Então nós temos também os fariseus, né? Era um grupo religioso ali, os saduceus, né? Jesus vai se confrontar com esses grupos religiosos, né? Mostrando ali, eles tentando ali apanhar Jesus ali na questão da lei. Então nós vamos ver isso lá na frente. E nós tínhamos ali os sumos sacerdotes. É interessante, nós vamos ver no Velho Testamento sempre um sumo sacerdote. Aqui nós temos 2, mostrando também qual era o momento político e religioso, porque Anás era o sumo sacerdote da linhagem ali, né? Que vinha da linhagem de Arão, etc. Mas ele foi deposto por Roma. E agora Roma coloca como sumo sacerdote Caifás. Então nós vemos que até na parte religiosa ali do sumo sacerdote, quem que colocava o sumo sacerdote não era o Senhor quem levantava, mas era o próprio Império Romano. Então nós vamos ver esse momento aqui. Herodes, nós vamos ver na vida de João Batista que João Batista vai confrontar Herodes e Herodes vai também executar João Batista. João Batista é morto pelas mãos de Herodes, é preso na fortaleza de Maqueronte, né? É onde João Batista fica preso ali, onde ele vai ser morto, né? E nós vamos ver algumas passagens que Jesus ainda cita e fala de João Batista, mas esse era um momento ali que João vivia, né? E o próprio Senhor Jesus, né? Sim. O texto de Lucas, no capítulo 3, fala, citando todos esses nomes, né? Igual diz aqui, olha, o primeiro versículo: no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos o presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca da Abilinia, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Então, quer dizer, todo esse poder político e religioso daquele momento que João Batista teve que confrontar, né? João Batista teve que enfrentar, porque ele tinha uma mensagem, né? João Batista, ele tinha um anúncio para trazer, e com pressa, vamos assim dizer, porque o tempo dele era muito curto, né? O ministério de João Batista foi muito curto. E a mensagem dele era uma mensagem de arrependimento. Como no próximo quadro que nós vamos ver, diz, né, a mensagem dele que está em Lucas capítulo 3, verso 7, a palavra do Senhor diz assim, ó: dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Então é uma mensagem dura, né? Dura, direta, às vezes pode soar até como ofensiva, mas ela tinha que ser assim, de um impacto para despertar um povo que estava adormecido, um povo que estava dormindo na sua religiosidade, na incredulidade, nessa religião que havia se confundido com o poder político. O sumo sacerdote não vinha da parte de Deus, mas falava em função do interesse humano, mas a mensagem ela causava de João Batista, ela causava esse impacto, arrependimento, né? Como vai escapar
da ira de Deus, né? Como vai fugir, quem vos enganou, né? Então a mensagem de João Batista era muito enfática, justamente para isso, para despertar o homem para que se arrependesse. Exatamente. Interessante que essa palavra arrependimento no grego é metanoia, né? Que significa uma mudança radical de mente e de direção. Sim. Então a função de João Batista ali era despertar o povo para essa mudança, né? E que mudança é essa? Era a presença de Jesus, né? Sim. Então nós vamos ver que a presença de Jesus, do Senhor Jesus na vida do homem, vai fazer isso. E da mesma forma que João Batista ele trazia essa mensagem, hoje a função é do Espírito Santo. Justamente. É o Espírito Santo que convence o homem, né? Isso. Da justiça, do juízo e do pecado, para que haja esse arrependimento, essa mudança, né? Nós podemos até dizer essa mudança radical de vida para viver uma vida diferente, nova na presença do Senhor. Essa expressão do arrependimento é algo, realmente, como você disse, é muito importante. Porque o que é o arrependimento? É o homem perceber e ser convencido de que aquilo que ele faz, que desagrada a Deus, precisa ser deixado para trás. São atitudes que são necessárias que sejam abandonadas. Quer dizer, ele reconhecer o erro. E isto só o Espírito Santo faz. Né? O Espírito Santo que convence o homem de que a sua vida em desobediência a Deus o distancia de Deus. Exatamente. Né? E vamos dizer assim, quem pode fazer o homem se arrepender? Não é uma palavra humana, não convence, emoção não convence o homem, não faz o homem se arrepender, é uma ação do Espírito Santo. E uma pessoa porque o arrependimento, o homem, ele a qualquer instante da vida dele, ele pode ser de 20 anos, 50, 70, 90 anos, uma vida que muitas vezes possa ter vivido até numa vida de sinceridade. Vamos usar uma expressão assim, numa falta de conhecimento, como se numa vida de uma ignorância daquilo que fosse a plena vontade de Deus para a vida dele. Mas quando o Espírito Santo convence o homem, trabalhando no seu coração, gera nesse coração um arrependimento, essa é a posição que Deus quer. Um arrependimento gera no homem uma nova vida. Glória a Deus. Uma nova condição agradável a Deus agora. É interessante que, a partir daqui, nós vamos ver que aparece uma palavrinha, que é o batismo, né? Sim. E nós vamos ver também um fato importante na personalidade de João Batista, a sua humildade, né? Porque ele diz, olha, eu não sou o Cristo, né? É a mesma posição hoje do Espírito Santo, ele anuncia Jesus, né? Ele anuncia o Senhor Jesus. E nós vamos ver que João Batista ele diz assim, olha, eu vim para o arrependimento, né? Para levar o povo ao arrependimento. João batizava nas águas, era o batismo do arrependimento, mas ele anunciava uma profecia. Há de vir depois de mim aquele que batiza com fogo, né? Sim, justamente. Apontando para a pessoa do Senhor Jesus, né? Era algo profético, porque ele sabia que o seu batismo era um momento. O momento de batizar ali era aquele instante. Mas a Bíblia cita até três tipos de batismo. Exatamente. Né, que é interessante nós mencionarmos. A Bíblia menciona o batismo de João, que durou durante o seu ministério. Terminou ali. Né? João morreu, né, encerrou com ele. A Bíblia cita o batismo em nome de Jesus. A Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será salvo. É o batismo também nas águas. É o batismo que o novo convertido é necessário que seja batizado. Que se inaugura ali com o Filipe e o eunuco. Justamente. Já no tempo da igreja, né? Isso, ele diz, se você creu, a pergunta que ele faz, que impede que eu seja batizado? Exato. Né? Mas se tu creu, né, crês, então batizou. Então o batismo em nome de Jesus é aquele batismo que a pessoa, nossa experiência, né, vamos ao Manaim, ou às vezes igrejas que tem um batistério, o irmão desce as águas. Há até uma simbologia, porque o que é o ato do batismo? A pessoa é mergulhada nas águas e levantada novamente. A simbologia é como se fosse realmente um sepultamento, onde o velho homem
tomba naquele momento, nas águas. E ao ser levantado, é levantado um novo homem, lavado, uma nova criatura. Então é um testemunho da fé, é um testemunho daquele novo nascimento, da vida do homem na presença do Senhor. E é interessante porque, às vezes nós temos alguns questionamentos, por que não se batiza crianças? Sim. Porque, na realidade, o homem ele tem que estar na fase, né, da maturidade, né, do conhecimento, da consciência do pecado. Né? É o que o eunuco ele viveu ali. Ele olhou, ele soube de Jesus, ele discerniu o momento que ele estava e ele desejou agora que o velho homem fosse sepultado e que publicamente ele nascesse de novo para a presença do Senhor. Sim. E nós vamos ver que na história da igreja nós vamos ver o terceiro batismo, que é o batismo com fogo, né? O batismo com o Espírito Santo. Né? Sim. A igreja ali no dia de Pentecostes, aqueles homens ali são cheios do Espírito Santo. E a partir daquele momento a igreja começa a viver essa experiência do batismo com o Espírito Santo. Até hoje. Então o batismo de João ele fica, mas até hoje a igreja do Senhor ela continua vivendo o batismo em nome de Jesus e também o batismo com o Espírito Santo. São Sim. duas coisas distintas. Não há uma ordem de acontecimento isso. A pessoa pode ser batizada em nome de Jesus, depois ser batizada com o Espírito Santo. Há algumas pessoas que têm a experiência de serem batizadas com o Espírito Santo e depois serem batizados em nome de Jesus, Sim. viverem o batismo. Há pessoas que, no primeiro dia que pisam em uma igreja, num primeiro culto, elas são batizadas Sim. com o Espírito Santo. Né? Há pessoas que, antes de entrar numa igreja, às vezes o Senhor já visita, porque é o Senhor que batiza com o Espírito Santo. Né? Então, foge, né, ao controle humano. Né? Justamente. E são instituições de Deus necessárias na vida do servo. Aquele que está chegando para a presença do Senhor deve buscar essa bênção, a bênção do batismo em nome de Jesus e a bênção do batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Mas, pastor Roberto, nós já estamos quase no final do nosso episódio, né? Mas há mais dois textos aqui que nós queremos falar. Primeiro, sobre a missão de João Batista. Né? Nós estamos falando muito aqui da missão de João Batista, aquele que foi à frente, anunciando a pessoa do Senhor Jesus, o ministério de Jesus, porque nós estamos falando sempre de João Batista aqui, nós vamos ver a partir dos próximos episódios o ministério de Jesus começando realmente. Né? Então, em Mateus 3,3 diz assim, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Então o texto cita o profeta Isaías lá no Velho Testamento, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então Isaías profetiza sobre João Batista, sobre uma voz que iria clamar no deserto. Então essa era a missão de João Batista, clamar no deserto, anunciando Jesus. E é a mesma função hoje da igreja, né? Justamente. Né? A igreja ela repete o que o Espírito diz, né? Então, o que a igreja hoje ela vai anunciar? Lá naquele momento, João Batista estava anunciando a vinda de Jesus, o início do seu ministério. Né? Então, João Batista estava clamando no deserto ali. E hoje a igreja, ela também anuncia. Mas ela anuncia agora a volta do Senhor Jesus. Sim. Jesus ele vai voltar e vai arrebatar uma igreja. E é a mesma experiência, o homem tem que se arrepender, o homem tem que se entregar ao Senhor, o homem tem que ter uma vida nova na presença do Senhor e se preparar para esse grande evento. Jesus ele vai voltar e vai arrebatar a igreja. Você que está nos assistindo, talvez tudo seja muito novo para você, mas é esta experiência que Deus ele quer te dar, a cada um de nós, a igreja. Nós vivemos essa expectativa. Da mesma maneira que Israel vivia a expectativa da vinda do Messias, como libertador, aquele que iria mudar ali, libertar Israel das mãos dos romanos, hoje a igreja vive a mesma expectativa, né? Sim. Da volta de Jesus que vai nos levar deste mundo mal para morar com ele na eternidade. Justamente. E a igreja proclama ao mundo, né? Anuncia, tem essa missão, né? Essa mensagem a anunciar ao mundo. Exatamente. Mas nós estamos chegando ao nosso final desse episódio e eu gostaria que colocasse mais um texto aqui. Marcos 16, os versos 15 e 16, para fechar esse episódio. E o texto ele é muito profundo, que ele diz assim, e disse-lhes, isso aqui foi uma ordem de Jesus, né?
ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, Jesus ali, ele imputa sobre a vida da igreja essa função. Da mesma maneira que Deus ele imputou sobre João Batista, né, a função de anunciar Jesus, Jesus agora imputa sobre a igreja ali esta função. Olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Então a função da igreja hoje é pregar esse evangelho, né? O que nós estamos fazendo aqui nesse episódio é pregar o evangelho, né? Todos os conteúdos da TV Manaim, nos cultos que você vai assistir, você vai ver esse contexto, é pregar o evangelho. E há o resultado disso, né? Na minha vida, na vida do pastor Roberto, na sua vida que está nos assistindo, porque diz assim, quem crê, crê em quê? Crê em Jesus, que Jesus é o Salvador, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, mas que ressuscitou ao terceiro dia, que foi assunto aos céus, mas que vai voltar e vai arrebatar a igreja. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então há uma escolha do homem, né, em ser salvo. E hoje, né, talvez Deus separou esse episódio, esse momento, para que você faça essa escolha também, de crer em Jesus como Salvador da sua vida. Nós estamos encerrando, pastor Roberto, nós queremos nos despedir de todos com a paz do Senhor Jesus e te convidar a continuar assistindo o programa Cronologia Bíblica, todos os episódios e vivendo essa experiência. Paz, seu pastor Roberto. A paz do seu pastor Alex, a paz do Senhor a todos os irmãos.